Olá, pessoal. Continuaremos nosso estudo de cálculo e continuaremos resolvendo os exercícios. Agora o item 3. A questão 3, o item A. A questão 3 de resolva as inequações. O item A, a gente tem uma expressão 2x menos 2 dividido por x mais 1. Essa expressão pode ser resolvida de duas maneiras. A maneira mais fácil e segura, mais clara, né, de entender e segura de fazer é através do estudo do sinal. Você faz o estudo do sinal da expressão de cima, por exemplo, 2x menos 1. Isso será maior do que zero quando? Quando 2x for maior do que 1. Isso será maior do que zero quando? Maior do que 1 quando? Quando x for maior do que 1 meio. Então a expressão de cima será maior do que zero quando x for maior do que 1 meio. Da mesma forma, a expressão será menor do que zero quando 2x for menor do que 1 e x será menor do que 1 meio. Da mesma forma, a expressão será igual a zero quando x for igual a 1 meio. Agora, para a expressão de baixo, x mais 1 será maior do que zero quando x for maior do que menos 1. E a expressão ela será menor do que zero quando x for menor do que menos 1. E a expressão será igual a zero quando x for exatamente igual a menos 1. Então, fazendo o estudo do sinal, né, do sinal, a gente vai ter o quê? Só ajeitar aqui. Estudo do sinal, a gente vai ter o quê? A gente tem o seguinte, ó. A gente faz a primeira reta, primeiro estudo do sinal, segunda reta, segundo estudo do sinal, e a terceira, que é o jogo do sinal entre as duas primeiras. Então, na primeira, é o estudo do sinal da expressão de cima, 2x menos 1. A segunda é o estudo do sinal da expressão de baixo, x mais 1. E a terceira é 2x menos 1, coloquei parênteses, 2x menos 1 dividido pela expressão x mais 1, né? Então, 2x menos 1, a gente marca o zero, marca aqui o zero, marca o zero. Aí 2x mais 1, essa expressão ela será positiva quando o x for maior do que 1 meio. Vamos supor que aqui seja 1 meio. Obviamente aqui é 1, né? Olha aqui, menos 1 meio e aqui menos 1. Aqui menos 1 e aqui 1. Então essa expressão ela será maior do que zero quando o x for maior do que 1 meio. Então será positivo aqui, ó, à direita. E à esquerda, negativo, pela expressão, pela conta que a gente fez. A expressão x mais 1 será maior do que zero quando x for maior do que menos 1. Então, será positiva à direita do menos 1. E a expressão ela será menor do que zero quando x for menor do que menos 1. Aí, essa expressão é zero no menos 1. E a expressão acima é zero em 1 meio. Aí, agora, a gente faz o estudo, o jogo do sinal entre as duas. Né? A gente vai ter aqui menos 1. E a gente tem aqui o 1. Dessa forma, a gente faz o estudo do sinal, né? A gente vai ter um meio, supor que seja aqui, e a gente vai ter menos um meio não aparece, então não precisa. Então, à esquerda do menos 1, a expressão de cima é negativa e a expressão de baixo é negativa. Então, negativo com negativo, positivo. Quando chega no menos 1, a expressão de cima é negativa e a expressão de baixo é zero.
se trata de uma divisão, né? Então, a gente não divide por zero. Não se pode dividir por zero, então o de cima dividido por zero não existe, né? Não existe aqui. Aí, à direita do menos um, a expressão de cima é negativa e a expressão de baixo é positiva. Negativo com positivo, negativo. Aí vai até o zero está ok, negativo com positivo. Quando chega em um meio, a expressão de cima é zero e a de baixo é positiva. Então aqui fica zero. E quando chega à direita de um meio, a expressão de cima é positiva e a expressão de baixo é positiva. Então fica positivo, positivo, positivo. Então essa é a representação geométrica do sinal da expressão. Mas o que é que eu quero? Eu quero a expressão para ser menor do que zero. Aonde é menor do que zero aqui? É de menos um aberto até um meio. Um meio aberto ou fechado? Aberto, porque em um meio é zero. Em menos um não existe e em um meio é zero. Então esse intervalo é um intervalo negativo. Essa solução também pode ser escrita como solução, o conjunto de todos os valores reais, tal que o valor real é menor, aberto, que x menor do que um meio. Então essa seria a solução da expressão. Iremos agora para o item B. A gente tem uma expressão 1 menos x sobre 3 menos x maior ou igual do que zero. Da mesma forma, faremos o estudo do sinal. Da seguinte maneira, né? O estudo do sinal da expressão de cima. 1 menos x maior do que zero. Quando é que isso acontece? Quando 1 for maior do que x, né? Ou x menor do que 1. Então, essa mesma expressão ela será menor do que zero quando 1 for menor do que x, né? Ou melhor, x maior do que 1. X maior do que 1. Aí agora para a expressão de baixo, da mesma forma, 3 menos x será maior do que zero quando 3 for maior do que x. Ou, né? Ou x menor do que 3. E 3 menos x será menor do que zero quando 3 for menor do que x, né? Ou x maior do que 3. Fazendo então o estudo sinal, né? Fazendo o estudo sinal, a gente vai ter o quê? A primeira expressão a de cima, 1 menos x, a segunda expressão, 3 menos x, e a terceira expressão é a divisão, 1 menos x dividido por 3 menos x. A expressão de cima, ela será positiva quando x for menor do que 1. Menor do que 1. A expressão de cima será positiva quando x for menor do que 1. Positivo aqui, ó. A expressão de baixo, a expressão de cima, a expressão de cima será negativa quando x for maior do que 1. Negativo aqui. E ela será zero exatamente no 1. Então a expressão de baixo agora será positiva quando x for menor do que 3. Se eu colocar aqui o 3. Não coloquei, né? 3, pronto. Aí a expressão de baixo, a expressão de baixo será negativa, será positiva quando x for menor do que 3. Então ela será positiva em x menor do que 3. Positivo aqui, ó.
A expressão de baixo ela será negativa quando x for maior do que 3, negativo à direita do 3. Aí agora a gente faz a divisão. De menos infinito até 1, a expressão de cima é positiva e a de baixo também. Então, da esquerda até 1, positivo. Positivo com positivo, positivo. Quando chega no 1, a expressão de cima é zero. Então, zero dividido por positivo dá zero. Aí agora, a expressão de cima entre zero e 3, a expressão de cima é negativa. E a de baixo é positiva. Então, negativo com positivo, negativo. Aí à direita do 3, a expressão de cima é negativa e a de baixo é negativa. E fica positivo. E exatamente no 3, a expressão de cima é negativa e a de baixo é zero. Então, negativo dividido por zero não existe. Não existe. Né? Então, o conjunto de solução vai ser o quê? Vai ser um intervalo em que isso é maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero. A gente vem positivo à esquerda do zero, então de menos infinito até o zero é positivo. O zero fechado ou aberto? No zero não, até o 1. Até 1 é positivo, eu trocando aqui. Até 1 é positivo. Aí no 1 a expressão é zero. Como eu quero que a expressão seja maior ou igual do que zero, então o 1 é fechado. Eu incluo o 1 porque no 1 a expressão é exatamente zero, por causa do maior ou igual. Aí entre 1 e 3 a gente tem negativo e no ponto 3 não existe. Então vai unir, abre parênteses, que é a união, abre parênteses, do 3 à direita do 3, no caso do 3 a mais infinito. Então, a gente tem essa solução. Ou a solução pode ser assim, né? A solução é o conjunto de todos os valores reais, tal que, o que que acontece? Essa expressão menos infinito até 1 é o quê? É x menor ou igual do que 1. Aí, ou, já que a união é ou, interseção aí, é de 3 a mais infinito e significa o quê? Significa x maior do que 3. Né? X maior do que 3. Ou 3 menor do que x. Então, essa é a solução. O item C, a gente faz da mesma forma. X menos 2 e 3x mais 1 no denominador. Faz o estudo sinal. X menos 2, fazer aqui. X menos 2 é maior do que zero quando x for maior do que 2. Do mesmo jeito, você faz para menor do que zero e para igual a zero. A expressão de baixo, 3x mais 1, é maior do que zero quando 3x é maior do que menos 1, quando x for maior que menos 1 sobre 3. Pronto. Esses dois aqui é suficiente para a gente pegar como base. Então, agora a gente faz o estudo sinal. O estudo sinal para poder fazer o jogo do sinal, né? Sinal das duas. Fazendo o estudo do sinal, a gente tem o estudo do sinal da expressão de cima, que é x menos 2, né? E o estudo do sinal da expressão de baixo, que é 3x mais 1. Considerar que sendo 0, 0, 0. E na hora de fazer o jogo do sinal, vai ser uma divisão, né? X menos 2, 3x mais 1. X menos 2 é maior do que zero quando x for maior do que 2. Vamos supor aqui seja 1 e aqui seja 2. Então, a direita, né? E a esquerda será negativa. A esquerda do 2 a expressão é negativa. E exatamente no 2 a expressão é zero. Da mesma forma, a gente vai ter que a expressão de baixo ela é maior do que zero quando x for maior que
menos um terço. Supor menos um terço, mais ou menos aqui, ó. Aqui seria menos um, menos 2. Menos um terço. À direita de menos um terço, a expressão é positiva. À esquerda de menos um terço, a expressão é negativa. Exatamente em menos um terço, a expressão é zero. Então, vamos fazer o estudo do sinal. Estudo do sinal, divisão. À esquerda de menos um terço, o de cima é negativo e de baixo é negativo. Menos com menos, mais. Quando chega em um terço, o de cima é negativo e de baixo é zero. Não pode dividir por zero, então não existe. À direita de um terço, de cima é negativo e de baixo é positivo. Menos com mais, menos. Aí chega até o 2, exatamente no 2, o de cima é zero e o de baixo é positivo. Zero dividido por positivo dá zero. E à direita de 2, de cima é positivo e de baixo é positivo. Positivo com positivo, positivo. Então a solução vai ser o quê? Essa expressão quando ela for maior do que zero. Onde ela é maior do que zero? À esquerda de menos um terço, ou seja, menos infinito, é menos um terço. Em menos um terço a expressão não existe, então é aberta. União de zero a mais infinito. No zero, a expressão. No zero não, desculpa. União com 2 a mais infinito. No 2 a expressão é zero, mas como eu quero que seja maior do que zero, então o 2 ele não entra. É aberto no 2 e mais infinito, aberto mais infinito. Ou a gente poderia escrever, né, o conjunto x real, tal que x é menor do que menos um terço, ou x é maior do que 2. Nossa solução. Teremos agora o item D. Novamente fazemos o estudo do sinal, só que agora trata-se de uma multiplicação, né? O estudo do sinal da expressão de cima é 2x menos 1 e será maior do que zero quando x, 2x for maior do que 1, x for maior do que 1 meio, né? E a expressão de baixo será maior do que zero quando x for maior que menos 3. Fazer o estudo do sinal. Fazendo o estudo do sinal, a expressão 2x menos 1 ela será positiva quando x for maior do que 1 meio, né? Onde é que fica o meio? Exatamente entre 0 e 1. Então você fica positivo à direita de 1 meio, né? Então é positivo aqui, ó, direita de 1 meio. E a expressão será negativa à esquerda de 1 meio. E a expressão será zero exatamente em 1 meio. A expressão x mais 3 será positiva quando x for maior que menos 3. Positivo aqui, ó. A expressão será negativa à esquerda de menos 3. E a expressão será zero exatamente em menos 3. Aí agora a gente faz o estudo do sinal. À esquerda de menos 3, as duas expressões são negativas. Aí fica positivo, negativo, negativo e positivo. A expressão de cima é negativa em menos 3. A expressão de baixo aqui é zero e menos 3. Mas como trata de uma multiplicação, negativo vezes zero dá zero. Aí a expressão de cima é negativo, à direita de zero, e positiva à direita de zero, não, à direita de menos 3 e positiva à direita de menos 3, a de baixo. Então, negativo com positivo, negativo. Aí, quando a gente chega exatamente em um meio,
A expressão de cima é zero e a de baixo é positiva. Como se trata de uma multiplicação, zero vezes positivo dá zero. Aí à direita de um meio, a de cima é positiva e a de baixo é positiva. Então fica positivo. Neste caso, a solução vai ser o conjunto de solução em que o x, em que essa expressão, todos os valores de x em que essa expressão ela é negativa. Então, quais são os valores de x para a expressão ser negativa? Né? E menos 3 não é negativo, menos 3 é zero, então menos 3 fica aberto. E vai de menos 3 até 1 meio, e 1 meio é zero. Menos 3 até 1 meio aberto, né? Ou poderíamos escrever o conjunto de solução como sendo o conjunto de todos os números reais, tal que esse número ele é maior do que menos 3 e menor do que 1 meio. Pronto. Até a próxima. A gente faz aí.